Nas aulas anteriores, nós estudamos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Fizemos exercícios a respeito, vimos exemplos tanto de alguns livros, assim como da própria Bíblia. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conteúdo, tá? Vamos para o computador, pessoal. Ok, gente, aqui no computador a gente percebe aqui que nós temos norte, sul, leste e oeste, conforme nós estudamos na aula passada. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Vamos trazer aqui um mapa, gente. Nós estamos aqui na cidade de Caná da Galileia. Estamos aqui em Caná, na região da Galileia. Caná foi a região da Galileia, a cidade onde Jesus fez o seu primeiro milagre, né? Transformando água em vinho. Foi onde Jesus também curou um filho de um centurião que se encontrava em Cafarnaum. Jesus estava em Caná da Galileia. E outras situações também. E a gente quer se deslocar de Caná até Nazaré. Eu quero sair de Caná e ir para Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus passou a sua infância. Eu sei que Nazaré está mais ao sul de Caná, mas Nazaré também está a oeste de Caná. Então Nazaré está mais aqui ao sul em relação a Caná, mas Nazaré também está mais a oeste em relação a Caná. Então vamos ver outro exemplo aqui também. Vamos supor que a gente quer sair de Caná para Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus passou a maior parte do tempo do seu ministério. Ele morou lá em Cafarnaum. Eu sei que Cafarnaum está a norte de Caná, ele está mais para cima, ele está mais a norte em relação a Caná. Mas Cafarnaum também está mais a leste em relação a Caná. E agora, como é que eu digo? Eu digo que para Nazaré eu vou para sul ou para oeste de Caná? E quando eu estou indo para Cafarnaum, eu estou indo para o norte de Caná ou estou indo para o leste de Caná? É aí que a gente percebe, pessoal, que apenas os pontos cardeais que a gente estudou, norte, sul, leste e oeste, eles não estão sendo totalmente suficientes para a gente trazer todas as informações. É por isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje e entrar nos pontos colaterais, tá? Então vamos lá, vamos puxar para essa imagem. A gente tem aqui os pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Já vimos que é setentrional, meridional, oriente e ocidente também. E agora a gente vai fazer uma mescla. A gente vai juntar o norte com o leste, vai dar um outro sentido diferente. Olha, essa direção aqui vertical, sentido para cima é norte, essa direção aqui horizontal, sentido para a direita é leste. Mas nessa direção aqui, ó, que é uma direção inclinada, chamada de oblíqua, a gente vai ver esse sentido aqui que está entre o norte e entre o leste, tá? Então, misturando o norte com o leste, nós vamos ter o nordeste, que é o nor mais este. Então, NE, a gente viu que o leste também pode ser representado pela letra E de este, ou east, no inglês. Nordeste, então, norte mais leste, nordeste. Sul mais leste é o sudeste. Então, sul mais leste, sudeste. Nós temos que o sul mais o oeste é o sudoeste, sul mais oeste é essa parte aqui, olha, gente. Sudoeste representado pelas letras S e O. Nós temos aqui também que o norte mais o oeste é igual ao noroeste. Então, norte mais oeste é igual a noroeste, representado pelas letras NO. Então, temos o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Esses são os nossos pontos colaterais. Pontos cardeais norte, sul, leste, oeste. Colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá, gente? Então, olha só essa imagem aqui, deixa mais claro para a gente, né, os nossos pontos colaterais, olha, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Cardeais norte, sul, leste ou oeste, tá bom? Então, nesse exemplo que a gente vê aqui, gente, Nazaré, ele está localizado a sudoeste de Caná, que é sul mais oeste. Já Cafarnaum está localizado a nordeste de Caná da Galileia, que é norte mais leste em relação a Caná da Galileia. E aí sim, fica mais fácil da gente identificar e localizar as cidades ainda que elas estejam oblíquas ou inclinadas, né, em relação utilizando os pontos colaterais. Pessoal, isso aqui é uma imagem da Rosa dos Ventos, é o nome dessa imagem. Ela traz os pontos cardeais, são norte, sul, leste, oeste. Traz os pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste.
E ela ainda é mais específica, ela traz os pontos que ficam entre os cardeais e os colaterais. Esses pontos são chamados de subcolaterais. Esses pontos subcolaterais a gente praticamente não vai usar, mas aproveitando que a gente está trazendo essa informação sobre pontos cardeais e colaterais, a gente também trouxe os subcolaterais e as rosas dos ventos, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, entre o ponto cardeal e o colateral, sempre cardeal vem antes, tá, gente? Entre norte e nordeste, nós temos o norte e nordeste, NNE. Entre o leste e o nordeste, cardeal vem antes do colateral, leste e nordeste. Entre leste e sudeste, leste e sudeste. Entre sul, sudeste, sul, sudeste. Entre sul e sudoeste, sul, sudoeste. Entre oeste e sudoeste é o oeste e sudoeste. O cardeal vem antes do colateral. E olha, gente, oeste e sudoeste a gente vai fazer um exemplozinho daqui a pouco que vai apontar nessa direção oeste e sudoeste, tá? Então, oeste mais o sudoeste é o oeste e sudoeste. E nós temos aqui oeste. Entre o oeste e o noroeste, nós temos esse aqui, né? É o oeste e noroeste. E entre o norte com o noroeste é o norte noroeste. Nós vimos agora os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, que é a rosa dos ventos, mas na verdade a gente não vai usar praticamente aquilo. Que a gente vai usar são os pontos cardeais e também os pontos colaterais, tá? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vamos para a prática, gente. Vamos para a Bíblia. Estamos aqui em Josué 4, capítulo 4, versículo 19 de Josué. Tanto na Almeida Revista Atualizada quanto na NVI, para a gente comparar aqui mais de uma versão diferente, tá? Diz bem assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Pessoal, essa passagem bíblica aqui é aquela que as pessoas estavam no deserto. E depois que Moisés morreu, Josué ficou à frente das pessoas, eles tinham que atravessar o Rio Jordão, entraram em Jericó, deram aquelas voltas, né, em torno de Jericó. O Rio Jordão se abriu, atravessaram por ele também, e as muralhas de Jericó caíram, né? Aqui em Josué 4,19 também na NVI, ele disse bem assim: acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Então aqui disse no lado oriental de Jericó, aqui disse na fronteira leste de Jericó, e a gente já sabe que leste é o mesmo que oriental. E aí isso para a gente já não é mais problema. Pessoal, vamos trazer isso aqui para um mapa, para a gente entender. Esse mapa é um mapa muito interessante, a gente ainda vai estudar sobre ele em cenas dos próximos capítulos, tá? Muito bom. Mas aqui ele está trazendo muita informação para a gente. Então o que é que a gente faz? Vamos localizar. De cara a gente já está vendo aqui embaixo a cidade de Jerusalém. Então a gente já está percebendo que a gente está aqui na região da Judéia, aqui mais ao norte, o setentrional, é a região de Samaria, tá? Então aqui a leste de Jerusalém, isso aqui descendo, a gente já percebe que isso é o Rio Jordão, e o Rio Jordão está desaguando onde? Aqui no Mar Morto, né? Ou Mar de Sal, ou Mar Salgado. Então isso aqui é a parte mais setentrional do Mar Morto, a parte mais ao norte do Mar Morto. Tá, mas ele não está falando de Jerusalém, ele está falando aqui, olha, de Jericó. Jericó é essa cidade aqui, gente. E também está falando de Gilgal, mas a gente tem uma Gilgal desse lado aqui, e tem outra Gilgal desse lado aqui. É comum, na épocas bíblicas, né, ter mais de uma cidade. Até hoje também tem cidades que têm o mesmo nome em mais de um local. Isso é normal. Então, qual dessas duas cidades com o nome Gilgal é a que a Bíblia está se referindo? Como esse mapa está muito carregado, vamos colocar aqui em destaque os nomes. A gente colocou as duas cidades com o nome Gilgal, Jericó, que são as que estão atuando no que a Bíblia falou. A gente coloca Jerusalém aqui, apesar de não ter participado, apenas como referência, tá? Vamos também tirar esse mapa de trás, está muito carregado. Vamos trazer para um cenário um pouco mais simples. Agora sim, a gente tem Jericó, as duas cidades com o nome de Gilgal e Jerusalém, no ambiente mais simples. E se a gente traçar aqui já, gente, essas coordenadas, os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste de Jericó. De cara a gente já percebe que tem uma Gilgal que está aqui bem ao leste ou ao oriente de Jericó, tá? Vamos tratar também os pontos colaterais, né? A gente sabe que esse aqui é nordeste, esse aqui é sudeste, esse é sudoeste e esse aqui é noroeste. De cara a gente já está vendo que um outro Gilgal está aqui próximo da região noroeste em relação a Jericó. Então, aqui uma Gilgal está praticamente a noroeste e a outra está praticamente a leste. Gente, não faz parte do versículo bíblico aqui, mas vamos por curiosidade. Jerusalém está onde em relação a Jericó? Ela está mais ou menos aqui a oeste, mas ela também está mais ou menos aqui perto de sudoeste. Então ela está praticamente entre o oeste e o
sudoeste de Jericó. Entre o oeste e sudoeste é o ponto subcolateral que a gente viu, que é quem? Primeiro o cardeal, depois o colateral é o oeste, sudoeste, tá? Então Jerusalém estaria aqui a oeste-sudoeste de Jericó, que é a nossa referência. Isso aqui é só por curiosidade, só para a gente aproveitar a instrução, né, e tratar a respeito, mas o nosso caso mesmo são essas duas cidades de Gilgal. Então a gente vê que uma Gilgal está a leste ou a oriente de Jericó, que é a nossa referência, e a outra Gilgal está a noroeste de Jericó. Mas qual dessas duas? Olha o que a Bíblia falou para a gente, lá no versículo 19. Ele diz que acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Gente, se é do lado oriental de Jericó, a gente já sabe qual das duas cidades Gilgal é, né? Essa Gilgal daqui, ó, que está a leste ou oriente de Jericó. Faz sentido, né, gente? Eles estavam no deserto, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão para entrar em Jericó. Como é que eles iam atravessar o Rio Jordão vindo para essa Gilgal? Eles atravessaram o Rio Jordão de leste para oeste do Rio Jordão, atravessaram, os sacerdotes colocaram a Arca da Aliança aqui, né? Pisaram na água, mas o rio cessou. Depois que atravessaram, pegaram as pedras de lá, trouxeram para Gilgal, colocaram as pedras aqui em Gilgal, o rio continuou fluindo normal e aqui eles acamparam para depois eles virem para Jericó, dar aquelas voltas em torno da cidade e as muralhas caírem, né? E a Bíblia diz que essa Gilgal do lado oriental de Jericó, tá? Legal, né, gente? Interessante isso aí. Essa Gilgal daqui. Só vamos praticar? Vamos para o exercício, para a gente praticar isso e fixar melhor na nossa mente. Observa-se ao menos duas cidades com o nome Gilgal. Uma está a noroeste e a outra está a leste de Jericó. Ele disse duas cidades com o nome Gilgal, disse que uma está a noroeste, que é essa daqui, né, gente? Isso aqui a gente viu. E a outra está a leste de Jericó, que é o oriente de Jericó. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiro, né? A gente viu isso ainda agora. Jerusalém é setentrional em relação a Jericó, né? Jerusalém é setentrional a Jericó. Gente, Jerusalém setentrional a gente já viu que é ao norte. Está aqui Jericó, vamos para o norte de Jericó. Jerusalém está por aqui? Cadê? Jerusalém não está, gente. Jerusalém está aqui. Então, ele não é setentrional a Jericó. A gente viu que ele está a oeste, sudoeste de Jericó, e não ao norte ou setentrional de Jericó. Então, isso aí é falso, né? Essa alternativa é uma alternativa falsa, gente. Vamos fazer assim a setinha agora, tá? Vamos lá. Jerusalém, Jericó e as duas cidades com o nome Gilgal estão localizadas a oeste do Jordão. Olha só a referência que ele trouxe para a gente agora, é a referência do rio Jordão, que é esse aqui, ó. O rio Jordão está desaguando aqui no Mar Morto, tá? Esse é o rio Jordão, aqui é o norte do Jordão, o sul do Jordão é o Mar Morto, o leste do rio Jordão está para cá, e o oeste do rio Jordão está para cá, que são as terras ocidentais, oriente, ocidente do rio Jordão. Ele disse que tanto Jerusalém, quanto Jericó, quanto as duas cidades com o nome Gilgal, todas elas estão localizadas a oeste do Jordão. Se essa área é a área oeste do Jordão e essa aqui é a área leste, isso é verdade, gente? Isso é verdade, né? Todas elas estão aqui a oeste ou ocidente do Rio Jordão. Então, isso aí é verdadeiro. Próxima alternativa. O Rio Jordão está a oriente de Jerusalém, Jericó e das duas cidades com o nome Gilgal. Vamos lá. Ele está dizendo agora que a referência não é o Rio Jordão, viu, gente? A referência são as cidades agora. Ele está dizendo que o Rio Jordão está a oriente tanto de Jerusalém, quanto de Jericó, quanto das duas cidades com o nome Gilgal. Vamos lá, Jerusalém. O Rio Jordão está a oriente de Jerusalém? Vamos sair daqui de Jerusalém, vamos caminhar para leste ou oriente. A gente acha o Rio Jordão? Acha. Ele está para lá. Ele não está a ocidente de Jerusalém. Ele está a oriente, tá certo. Ele está a oriente de Jericó, olha, Gilgal já está a oriente de Jericó. Se continuar andando, a gente vê que também encontra o Rio Jordão e ele realmente está a oriente de Jericó. Em relação a essa Gilgal aqui, a ocidente dessa Gilgal, ou seja, a oeste nós temos Jericó, ao norte nós não estamos vendo nada, ao sul aqui próximo a gente pode ver praticamente o Mar Morto, e a leste ou oriente a gente vê o Rio Jordão. E em relação a essa Gilgal aqui, a leste ou oriente, a gente também vê o Rio Jordão. Isso significa que isso é verdadeiro. Essa alternativa está correta, pessoal. Vamos para a próxima. Ao norte de Betel temos uma cidade Gilgal.
Já Jerusalém é mais meridional. Jericó fica ao oriente das três. Olha que interessante isso aqui. Olha. Ele diz que ao norte de Betel temos a cidade de Gilgal, Jerusalém mais meridional em relação a essa cidade, e Jericó fica ao oriente das três. Vamos lá, vamos achar primeiro Betel. Betel está aqui, gente, nesse mapa. Olha, Betel, né? Betel. Ele diz que ao norte de Betel temos Gilgal. Vamos ver essa parte setentrional ou norte de Betel aqui. Tem algum Gilgal aqui, gente? Eita, tem, né? É essa daqui. Então, realmente, tem uma Gilgal aqui que fica ao norte de Betel. Isso aqui está certo por enquanto. Jerusalém é mais meridional, ou seja, meridional é ao sul de Betel. Aqui, ao sul de Betel, a gente tem alguma Jerusalém? Tem, né, gente? Olha, tem uma Jerusalém aqui mais ao sul de Betel. Então, isso também é verdadeiro, tá? E ele disse que Jericó fica ao oriente das três, tanto de Gilgal, quanto de Betel, quanto de Jerusalém. Essas três cidades aqui, o oriente delas, ou o leste delas, é vindo para cá, para a direita, né? Então vamos lá, olha. Vamos para cá, para a direita delas. Jericó está nessa região aqui, à direita das três cidades, ou seja, a leste das três cidades, ou seja, a oriente das três cidades. Tá sim, olha aqui Jericó. Ela fica mais oriental em relação a essas três cidades. Então isso aí está correto e essa questão é verdadeira. Vamos para exemplos aqui, gente. É o meio da revista aí atualizada. Vamos para a Bíblia. Atos 27, 12. Essa parte aqui de Atos 27 é aquela viagem de Paulo para Roma, né? Que teve aquele monte de acidente, que eles foram para a ilha de Creta, foram para a ilha de Malta e outras situações. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Isso aí a gente viu que eles estavam tendo problema. Aqui em cima diz que, sem querer sem a gente se aprofundar nessa questão, né, gente? Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. Paulo estava falando alguma coisa para o centurião, mas o piloto e o mestre do navio estavam falando outra, e o centurião, o oficial romano, né, estava dando ouvido mais a eles. E acabou tendo acidentes e coisas que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos. Mas o que é que ele diz aqui? Eles queriam vir para Fenícia, passar o inverno lá, que era um lugar melhor, né? Era um posto de Creta, e desse lugar se olhava para o nordeste e para o sudeste. Então eram locais que eles queriam olhar por algum motivo, que se a gente estudar a gente vai conseguir achar. Mas o nosso interesse é o quê? A gente vê que está falando em nordeste na Bíblia e também está falando em sudeste na Bíblia, né? Tanto nordeste quanto sudeste. Isso é interessante a gente saber. Aqui Tognini mais uma vez, né? Olha só o que ele está dizendo, gente. Pelo oeste, o Mar Morto, na sua margem ocidental, ou oeste, conta com um tributário que é Cedron. O nome lhe vem do vale do mesmo nome, que é o Vale de Cedron. Ele está falando aqui do Vale de Cedron. É o que separa o Monte das Oliveiras do Moriá. Vamos pular essa parte aqui e diz bem assim. Nasce a 2,5 km a noroeste de Jerusalém, corre depois derivando para sudoeste, acompanhando o Vale de Josafá, imaginando os muros de Jerusalém, e aqui ele traz outras informações. Então, a gente ainda vai tratar sobre isso depois, a gente não vai se aprofundar nisso agora, mas a gente vê que ele falou que algo, né, ele está falando do Vale de Cedron, mas ele disse que algo nasce a 2,5 km a noroeste de Jerusalém. Agora a gente sabe onde é noroeste de Jerusalém, né? Derivando para sudoeste de Jerusalém. A questão tem como eu entender que locais são esses se eu não entendo o que é noroeste ou sudoeste? Não, não tem. É por isso que a gente está trazendo esses exemplos para vocês, tá, gente? Mais vamos para Filion de novo. Tudo que está sublinhado é em relação a tudo que a gente está estudando, tá? De localizações bíblicas, pontos cardeais, colaterais. Mas vamos olhar para cá, gente, para essa parte aqui, olha. A nordeste de Jerusalém estava Nicópolis, a cidade dos romanos, que a tradição mais antiga identifica como Emaús, descrita no Evangelho. Então ela ficava a nordeste de Jerusalém, né? Essa cidade aqui que a enciclopédia está falando. A gente vê outros exemplos também aqui, a nordeste é no ângulo meridional, olha, meridional é ao sul, né, gente? Setentrional é ao norte. Então a gente vê que esses nomes são muito usados nos exemplos. Pessoal, então a gente viu até agora os pontos cardeais e os pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. E com isso, praticamente, a gente conclui o nosso estudo a parte sobre localização bíblica, localização geográfica na Bíblia, né? Toda vez que fala em mapa, nordeste, sudoeste, setentrional, meridional, tanto na Bíblia quanto em algum livro também, ou algum estudo que fale em relação a esse estudo bíblico que a gente possa fazer, tá?
Próxima aula nós preparamos mais uma aula bem especial. É uma aula que tira o Rio Jordão como um exemplo. Os livros, a própria Bíblia, eles também tiram muito o Rio Jordão como referência de localização. Tanto da Galiléia, Judéia e Samaria, quanto do outro lado do Jordão. E isso a gente vai ver na próxima aula. Não perca também, viu? Até lá.